Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Bem-vindo de volta aqui ao canal. Hoje tem mais dúvida para a gente aprender. Dúvida na tela. Gostaria de saber com mais detalhes quem eram os eunucos na Bíblia. Já ouvi falar muita coisa sobre eles, como que eles eram homossexuais, que eram castrados, etc. Queria saber de uma fonte confiável mais informações. Obrigado, querida irmã, por ter mandado a dúvida. Inclusive, muita gente acha que eunuco tem só um significado, que é exatamente esse que você está pensando, mas não, tem mais significados na Bíblia e a gente já vai aprender. Vamos então à minha lousa de explicações e entender mais desse tema. E se você gostar, deixe o seu joinha para abençoar o nosso trabalho em nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela para a gente começar o nosso estudo de hoje, Mateus 19, versículo 12. Observe que Jesus diz o seguinte aqui: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, transformaram em eunucos, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Observe bem nesse texto, onde eu fiz ali uma menção de 3 tipos de eunucos. Somente nessa fala de Jesus Cristo, nós podemos observar então que ele cita para a gente 3 tipos de eunucos, 3 tipos de pessoas que têm essa condição. Só que o pensamento geral das pessoas, o conceito que vem à mente quando se fala em eunuco, geralmente é que o eunuco seria quem? Um homem que foi ali castrado para que ele pudesse cuidar das mulheres de um rei ou de uma autoridade. Por quê? Porque essa autoridade tinha ali haréns de várias mulheres e não queria, evidentemente, que nenhum homem que tivesse mais contato com essas mulheres, que cuidasse delas de forma mais próxima, tivesse algum relacionamento com elas. No entanto, o termo eunuco não se aplicava somente a esse tipo de homem. Tinha também esse tipo, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Mas não era só isso. Nós vamos entender então no nosso estudo, a partir de agora, todas as aplicações de eunuco dentro da Bíblia Sagrada, e você vai se surpreender com alguns personagens que eu vou citar aqui na Bíblia que eram eunucos e a maioria das pessoas não sabem, ok? Fique comigo até o final para a gente aprender então com mais profundidade. Vamos começar então trabalhando alguns contextos e o significado dos eunucos dentro desses contextos, mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade, vídeo novo de segunda a sexta, 15 horas, você não tem nada a perder, mais de 700 vídeos, aliás, mais de 800 vídeos já publicados aqui no canal para você estudar a qualquer hora que você quiser. É um trabalho de muita seriedade, você faz muito bem em se juntar a essa grande comunidade. Agora, se você precisa de um curso mais organizado de Gênesis e Apocalipse, nós temos também. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Nós temos aqui um curso onde nós vamos começar em Gênesis 1, videoaulas que você pode assistir em qualquer equipamento, qualquer horário. Presbítero, eu só tenho horário das 4 às 5 da manhã. Pode assistir. Inclusive, me mandar as suas dúvidas, que sempre em 24 horas eu respondo todas as suas perguntas que vão aparecer quando você assistir a essas aulas. Quer mais informações? Embaixo desse vídeo, clica ali na área de comentários. Primeiro link fixado na área de comentários tem todas as informações para você. Bom, a primeira coisa, a gente precisa entender quem eram os eunucos dentro da Bíblia Sagrada. Geralmente, quando você fala eunuco, a Bíblia está falando o quê? De oficiais. O que é um oficial? É alguém que foi empossado em um cargo, ok? Ou camareiros, ou seja, pessoas que faziam ali o cuidado, a administração de alguma coisa na casa, no palácio dos reis, dos grandes governantes. Prestavam esse tipo de serviço ali na corte desse rei ou desse governante. Era muito comum que os eunucos trabalhassem cuidando de mulheres, de um governante, os famosos haréns, e sendo assim, muitos deles eram castrados. Isso de fato acontecia. Ou seja, eles não conseguiam ter uma relação sexual com uma mulher, que, obviamente, aqui o objetivo é que eles não conseguissem formar uma família. Então, eles perdiam esta capacidade. Era, então, a ideia dos governantes quando colocavam ali um homem desse tipo, nesse tipo de trabalho. No entanto, nem todos os eunucos mencionados dentro da Bíblia eram castrados e cuidavam de haréns de mulheres, conforme eu vou demonstrar para você
na sequência, a gente tem vários eunucos citados fazendo outros tipos de trabalho que inclusive demonstra que eles não eram castrados, porque tem eunuco até mesmo casado. Então vamos lá. A primeira menção de um eunuco na Bíblia está em Gênesis 37, versículo 36, que diz o seguinte, história muito famosa que você vai identificar de cara. Gênesis 37, 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito. Sim, lá na história de José. Observe que ele foi vendido para quem? Potifar, e aqui na Bíblia, provavelmente se você utiliza uma tradução mais moderna, por exemplo, como essa que eu estou utilizando, a Almeida Revista Atualizada, você vai ter ali a palavra oficial. Se você utiliza versões um pouquinho mais antigas, é possível que está escrito ali eunuco, ok? Eunuco de Faraó ou oficial de Faraó, comandante da guarda. E por que isso? Essa palavra que está ali no português oficial, ela vem lá da palavra hebraica karik, ok? E esta palavra hebraica karik, ela significa oficial, eunuco. Ou seja, esse tipo de oficial era também chamado na antiguidade de eunuco. Nós podemos observar nesse caso, nessa primeira menção, que nós temos então um eunuco casado, pois Potifar ele tinha uma esposa, de acordo com o Gênesis 39:7, o que indica que ele possivelmente não tinha como ser castrado nessa situação. E ele também, o seu trabalho não era fazer ali o cuidado de haréns, ele era um comandante, então ele trabalhava ali com forças de exército do faraó. Podemos observar que os eunucos eles realizavam diversas atividades como oficiais de governantes. Olha só esse texto, 2 Reis 25:19. Da cidade tomou a um oficial. Daqui a pouquinho eu explico novamente a palavra, mas aqui está aquela palavrinha que a gente já viu, a palavra karik, ok? Que era, preste atenção que ele era comandante das tropas de guerra. E 5 homens do que eram conselheiros do rei se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Bom, note então que nesse texto a palavra oficial é a mesma palavra karik, que é utilizada também para eunuco. Aqui é usada para um comandante de tropas ali de um exército. Não sabemos se ele era castrado ou não, mas existe uma grande possibilidade de não ser, já que o seu trabalho não estava, ou não envolvia, melhor dizendo, cuidados com mulheres ali em haréns. Então nós podemos perceber que eunuco era usado também para oficiais diversos de um governo. Presbítero, tem algum exemplo no Novo Testamento? Vou mostrar para você agora um exemplo muito conhecido também dos irmãos que leram já o livro de Atos dos Apóstolos. Está ali no Atos capítulo 8, versículo 27, que diz: eis que um etíope eunuco, olha que interessante, só que ele era que tipo de eunuco? Alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então observe que nós temos aqui um eunuco que era servo de uma rainha, não de um rei. Olha que interessante. E esse eunuco apresentado em Atos dos Apóstolos, ele é então um alto oficial. Ele não era aquele tipo de homem que cuidava de harém e que era castrado, ok? Então a gente vê aqui que não temos somente eunucos desse tipo de haréns. Mas agora eu vou mostrar para você um texto que nos explica um pouquinho desse tipo de eunuco que as pessoas já conhecem, e está lá em Esther, capítulo 2, versículo 3, que diz: põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Observe então que Hegai, esse sim, era o guarda das mulheres, e deem-se-lhe seus unguentos. Então esse tipo aqui era um dos tipos que as pessoas mais conhecem, mas você vai observar então, conforme já demonstramos, que os eunucos oficiais das autoridades, na verdade, era o que tinha mais, não é mesmo? Esse tipo de eunuco, então, geralmente era castrado como um tipo de proteção para que ele não ficasse com nenhuma das mulheres do governante. Esse fato, inclusive, gerou a ideia de que muitos eunucos, eles viravam o quê? Homossexuais. Por quê? Porque não tinham mais como ter relações
como homens. Então se relacionavam com outros homens como se fossem mulheres, e de fato a história mostra que isso existia mesmo. Mas não acabou não. A gente ainda tem mais um tipo de eunuco que Jesus citou e que é muito importante a gente entender. Naquele texto que lemos no começo, Jesus utilizou um tipo ali que eu vou explicar para você, da palavra eunuco como um tipo de figura de linguagem para demonstrar um tipo de pessoa. Já vou explicar isso para você, mas antes queria lembrar os irmãos, embaixo do nosso vídeo aqui, você encontra agora um botão Seja Membro. O que é esse botãozinho? É a nossa área de membros aqui do canal. Você que gosta do trabalho, quer apoiar o trabalho missionário que nós fazemos através desse canal já há mais de 10 anos, você pode então acionar esse botão, escolher um dos 3 planos e, obviamente, cada plano vai trazer ali também alguns mimos que nós preparamos para abençoar a sua vida e nós vamos crescer juntos então nessa missão. Olha só, temos também então na Bíblia a menção de eunucos em um sentido mais metafórico, figurado. Menção essa feita por Jesus, quando ele falou a respeito dos eunucos que escolhiam ser eunucos para servir a Deus. O texto lá que nós lemos, lá no início, você vai lembrar comigo que eu marquei ali 3 tipos, né? Os eunucos de nascença, esse aqui que os homens fizeram tais, e esse terceiro. Eu vou explicar um pouquinho mais cada um deles e depois eu vou explicar esse último para você. Os 3 tipos de eunucos que Jesus vai citar então nesse texto são os seguintes. Primeiro, os de nascença. Jesus aplicou essa palavra para pessoas possivelmente que nasciam com alguma incapacidade para o casamento. Por exemplo, um defeito de nascença. Então Jesus aplicou também dessa forma a essas pessoas, que não eram um alto ali oficial de algum governante, não era um eunuco que cuidava do harém, mas era alguém ali que de certa forma então não tinha como formar uma família. Vou te dar um exemplo aqui. Alguém que nasce com uma deficiência mental, dificilmente essa pessoa terá condições de formar uma família, né, sendo ali um homem cabeça do lar, casando com uma mulher, tendo filhos e por aí vai. Então Jesus está abordando nessa primeira parte esse tipo de pessoa também, ok? Aqui nessa segunda, outros a quem os homens fizeram tais. Aqui indica então o costume muito comum na antiguidade que homens fossem castrados para cuidar de haréns ou por outro motivo. Esses daqui não casavam, porque ali no contexto Jesus está falando de casamento, ok? É por isso que esses significados aqui são direcionados a isso. E por fim, Jesus fala de eunucos por causa do reino dos céus, o que indica então homens que escolheram o celibato. O que é o celibato? É quando você escolhe não se casar por causa de um motivo, voluntariamente, para cuidar, por exemplo, aqui das coisas de Deus, do reino dos céus. O próprio Senhor Jesus era um desses homens que escolheram o celibato, não se casar, para se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Então, Jesus Cristo se encaixava nesse último quesito aqui, ele era um eunuco também, que escolheu ser eunuco por conta da sua missão. Esse último tipo, então, é o eunuco por vontade própria, uma figura de uma pessoa que abdicou do direito de casar para realizar uma obra especial de Deus. Então, essas são todas as menções que nós temos dentro da Bíblia de eunucos. Você sabe agora cada uma delas, vai conseguir ler agora de uma forma melhor e mais aprofundada. Link nos comentários do nosso curso Aceite o Desafio. E agora, tem mais um estudo aqui para você. Os maridos da mulher samaritana eram maridos mesmo? Ou eram demônios que ela servia? Quem eram esses homens que Jesus cita ali que ela servia? Vou mostrar tudo para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.